Hoje eu vou te explicar por que Deus é tão importante para o desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas religiosas, né, essas religiões das igrejas falam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O espiritual não tem nada a ver com o material, com as nossas coisas pessoais. Eu digo que sim. Não digo só por falar, mas através de experiências, tá? Quando eu ia para a igreja, né, era religioso, antes de eu ir, como eu já falei para vocês, eu era ateu, né? E o próprio Deus se apresentou diante de mim. Ele que me evangelizou, não foi nenhuma pessoa, não foi nenhum evangélico fanático, religioso que veio me apresentar a graça, e me apresentar, né, a graça de Deus, mas foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, para ser mais exato. Me apresentou, mostrou que ele existe, mostrou que é real, tá? E depois disso eu criei muito, como é que eu posso dizer, muita curiosidade em relação à Bíblia. Por isso que eu fui ler ela, li com tanta veracidade que eu li ela em menos de um ano, li ela 2 vezes em menos de um ano. Na primeira vez eu não entendi muita coisa. Na segunda eu ia lendo e Deus ia me explicando, como naquela forma que eu te expliquei no outro vídeo, né? É uma voz inconfundível, é uma voz que não é humana, mas é aquela que fala com todo o seu ser. Você entendeu? Depois você assiste esse vídeo se você não assistiu ainda. Mas enfim, e lendo a Bíblia inteira, eu fui perguntando o que era real e o que não era, e ele foi me respondendo, mas eu também priorizei só as coisas que eram interessantes, proveitosas, sabe? Não coisas tipo detalhes que é para ficar servindo de discussão, por exemplo, de teologia, para saber quem é que sabe mais sobre a Bíblia. Não, essas coisas eu não perco tempo. Eu perco tempo são com coisas que fazem semelhança ao nosso dia a dia. Por exemplo, milagres, né? Milagres, eu tinha muita dúvida e era interessante, né? Porque a gente vive, né, na Terra e as igrejas ensinam a gente a construir tesouros no céu. Sim, isso é verdade, tá? Mas Deus não é hipócrita, ele não fecha os olhos, finge que a gente não está aqui, você entendeu? Não, o que ele me ensinou? Não lendo a Bíblia, né? Mas através de muita meditação, por isso que eu indico vocês para meditar. Meditando muito, Deus mostrou para mim que é diferente as coisas. E, inclusive, ele falou para mim não se aconselhar com pastor, com cooperador, com ancião, com os presbíteros, para se aconselhar diretamente com ele, através de meditação em silêncio, conversando em silêncio com ele, ele fala e responde. E eu vi uma coisa interessante, né? Eu percebi que com Abraão era a mesma situação, né? Ele ia, se retirava para um monte, meditava e Deus falava com ele, né? Sem voz humana, mas ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Deus falava com ele que sabia o que ele tinha que fazer. É muito interessante isso. E ele está agindo ainda nos dias de hoje, né? Já passaram mais de não sei quantos mil anos, ele está falando conosco ainda. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus. E uma coisa interessante também sobre desenvolvimento pessoal. Deus é muito essencial, precisa estar no nosso desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ele é meio que o hack aqui as coisas da Terra. E muitas pessoas falam assim, não, você não tem que pensar em ficar crescendo na Terra aqui, não sei o que, você não tem que buscar riquezas e etc, etc. Tá? Isso daí é muito materialismo, vaidade e tudo mais. Sabe o que Deus disse? Deus, ele me converteu também, não foi falando esse tipo de coisa. Ele falou assim, deixa que eu cuide dos seus negócios, da sua família, vem aqui, né? Vem trabalhar na minha graça, né? E eu vou cuidar das suas coisas. Tá? Mas não foi o pastor, não foi o presbítero que disse isso para mim, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Tá? E eu fiz o que ele mandou, né? A consequência disso foi vindo várias conquistas, uma atrás da outra. Deus permitiu prosperar bastante, de eu ter dinheiro para dar e vender, comprar cesta básica e sair entregando como hobby, sabe? Deus abençoou muito, várias conquistas. Eu tenho muita coisa, eu devo muito a Deus. Não dá nem para falar aqui no vídeo, eu vou ter que fazer uma lista, porque tem muita coisa mesmo.
Mas é exatamente isso, ele abençoa aqui na terra também, tá? Não é só cruz e calvário, temos também carregar a nossa cruz. Jesus Cristo, né, ele carregou ali, o que ele disse quando ele fala, toma a sua cruz e levante, que a gente ia perecer. Por quê? Jesus ele veio formar idealistas. Todos os cristãos, todos os crentes deveriam ser líderes, tá? E quando você se levanta como líder, sempre vai ter oposições para tentar te derrubar. E é essa que é a cruz que Cristo estava falando, tá? Essa é que é a cruz. Não é você ficar quieta ali e sofrer e tudo mais, não. Inclusive tem uma contradição que o povo ensina, que fala que não julgueis para não ser julgado. Sim, de certo modo, não é para julgar, mas Jesus fala para julgar os falsos pastores, aqueles que enganam, você entendeu? É uma contradição muito grande. Jesus também foi o ápice do desenvolvimento pessoal. Eu aprendi desenvolvimento pessoal, racionalidade, disciplina, visão estratégica e outras coisas além do espiritual, fazer milagres. Sim, já operei milagres, tanto materiais quanto espirituais ou cura também. Sim, isso daí não é mentira nenhuma, tá? Sei que tem muitos mentirosos na internet, só que o que eu falo, para provar, é como eu fiz no outro vídeo. Eu, em vez de ficar provando para você, eu quero que você tenha experiência. Por isso que eu estou ensinando esse canal, é para ensinar experiências, tá? Você mesmo vai fazer, você vai palpar com as suas mãos. É só fazer o que eu estou falando, porque eu não aprendo de homem, eu aprendo do próprio Deus, tá? Mas é isso, o ápice do desenvolvimento pessoal é Jesus Cristo, é Cristo, é Yeshua. Veja apenas os evangelhos, né? Todos os evangelhos. É ali o que você precisa. Atos e Apocalipse deixa para depois, mas primeiro foque nos evangelhos, tá? Vamos ficando por aqui. Fique com Deus.